Café é bom demais, mano. Sem açúcar. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14. Um tema que a gente já tem, né, de outras maneiras falado sobre ele em outras oportunidades. Nós estamos à frente de um departamento, de um grupo de pessoas, seja ele o tamanho que for. E cabe a nós atuar juntamente com o pastor da igreja, e vocês que são os diáconos aí estão aprendendo muito sobre isso, né? De se trabalhar junto com o pastor da igreja. E tem a função do diácono, mas também tem a função do líder do departamento. Quem assume uma posição de liderança, ele tem uma responsabilidade muito grande. E a missão de cuidar dessas pessoas requer também um sacrifício maior, porque a gente precisa aprender. E aí eu me lembro de uma pergunta que o pastor Jonilson fez. Ele falou o seguinte: quantos livros você já leu referente ao cargo que você ocupa? No mundo secular, a gente entende a importância disso. Às vezes na igreja a gente não entende, né? A gente está liderando um departamento, mas nunca leu um livro sobre o departamento. Como que é liderar homens? Como melhorar na minha liderança feminina, liderança de jovens, de adolescentes, de criança, um professor de escola dominical? Porque a gente fica batendo cabeça muitas vezes com coisas que poderiam ser resolvidas bem mais fáceis se a gente tivesse a informação correta. Toda a área que eu vou assumir, eu preciso aprender sobre ela. Teve pessoas que já quebraram muito a cabeça para entregar mastigadinho para a gente. Teve gente que pavimentou toda essa estrada primeiro, que derrubou todo o matagal que tinha. Os desbravadores, sim. Teve gente que quebrou muito a cabeça, que sofreu muito, que lutou muito, que estudou muito, que testou muitas coisas para entregar de mão beijada para a gente. O John Maxwell, por exemplo, é um líder há mais de 60 anos. Mais de 60 anos que ele atua na liderança. Você acha que esse cara tem alguma coisa para ensinar para a gente? Tem muita coisa. Isso deve ser valorizado. Deve ser valorizado. A gente precisa aprender a valorizar o trabalho daqueles que enfrentaram grandes desafios para que hoje a gente pudesse ter esse caminho vasto. Então, não ler um livro, não ouvir um podcast, por exemplo, de algum especialista dentro dessa minha área, eu estou jogando contra o meu próprio trabalho. Eu estou jogando contra o meu próprio ministério. O trabalho vai ser muito mais difícil sem o resultado esperado. Então, quando a gente amola a ferramenta, a gente trabalha muito mais fácil. O trabalho é muito mais assertivo. E aí surge aquela pergunta: qual é o seu plano de crescimento pessoal? O livro que você leu, a palestra que você ouviu, o podcast ou o treinamento, isso é algo que você está fazendo para o seu crescimento pessoal. Você está trabalhando para o seu crescimento pessoal. Agora, alguém cresce de forma aleatória? Ninguém cresce de forma aleatória. Para ter resultado, não precisa ter consistência. Não é um trabalho diário, não é todo dia, um pouquinho. Não adianta você fazer muito num dia e passar o resto da semana sem fazer nada. O crescimento, ele acontece diariamente, passo a passo. E aí, onde essa pergunta ela é muito pertinente. Qual é o nosso plano, o seu plano, o meu plano de crescimento pessoal? Às vezes a gente pensa que, eu vou participar de um congresso daqui a 6 meses. Ou eu vou participar de uma palestra daqui a 1 ano. E isso é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Porque o crescimento sólido e constante, ele é no dia a dia. Então, tem pessoas que estão há 5 anos no mesmo cargo, 6 anos na mesma função, mas não desenvolveu nada dentro daquilo. Não aprimorou nada naquilo.
não reinventou, não criou novos caminhos, novos processos, nada, nada. Está lá estagnado. Você pode perceber isso, por exemplo, dentro de uma empresa. O cara está há 5, 10 anos dentro de uma empresa, nunca saiu do lugar. Mas por quê? Porque a empresa é ruim? Mas tem gente que quer ficar na mesma, estacionado, não quer crescer, não quer evoluir, não quer avançar, não quer fazer nada. E aí a gente pega e traz isso para a igreja. Quanto mais o obreiro melhora, não é melhor para a igreja? E quanto mais ele melhora, mais ele cresce dentro da igreja. Hã? Como é que é? Não, estou dizendo que o assunto é relacionado ontem, né? Estava sobre Babilônia, sobre a situação lá de Babilônia, é isso? É justamente porque isso é uma verdade comum, universal. Não tem para onde fugir. Né? Então, às vezes, a pessoa está dentro da igreja e fala assim, poxa, ninguém me vê aqui dentro, eu não recebo oportunidade, ninguém, né, me dá oportunidade de crescer e de não sei o que, não sei o que. Não, irmão, você tem que buscar essa oportunidade. É a gente que cabe essa oportunidade. Porque Deus entregou talentos e dons para todo mundo. Para todos nós. Todos nós temos talentos, todos nós temos dons, todos nós temos habilidades que podem ser colocadas a serviço do reino. Agora, por que alguns avançam e outros não? É aquela parábola dos talentos. Teve que receber os 5 talentos, foi lá, granjeou, pá, mais 5. Teve que receber o 3, granjeou, mais 3. Teve que receber o 1, guardou. É por isso que tem gente que cresce, que avança e tem muitas oportunidades na vida e outros ficam para trás. Ah, mas ninguém me vê. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Ah, mas não sei o que. Não, mano. É você. Somos nós, né? Então, as pessoas, é óbvio que existem alguns ambientes, alguns lugares que essas coisas não acontecem de forma natural. Tem que ter um jeitinho, tem que ter alguém por trás, tem que ter alguém indicando, é a família do não sei de quem, é parente do não sei. Aí é outra história. Mas no ambiente de crescimento natural, você só é reconhecido por aquilo que você já faz. Ah, eu vou começar a fazer depois que alguém... Não, senhor. Não, senhor. Você começa a fazer e aí você é reconhecido por aquilo que você já faz. Tá entendendo? Então, quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu trabalho nisso, quanto mais eu me sacrifico nisso, mais eu vou ser reconhecido nisso. Hoje, por exemplo, você fala assim, um grande nome para encontro de casais, palestra de casais. Josué Gonçalves. Mas por quê? Porque ele se aprimorou nisso. Ele correu atrás disso, ele aprendeu muito sobre isso. E ele fala praticamente somente sobre isso. Então ele é uma autoridade nessa área, mas porque ele desenvolveu-se nessa área. Você quer ser conhecido como o quê? Como quem? Qual é a sua principal característica? Precisa desenvolver ela. Amém? As pessoas não se desenvolvem automaticamente. Para crescer, você precisa tomar a iniciativa. Não é eu que vou ter... Apesar de eu ser chato e ficar na cola de vocês o tempo todo, falando, vamos ler, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não sou eu que vou arrancar você da cama de manhã cedo para você fazer o que você precisa fazer, não. Ainda que a gente fique aqui ajudando, estimulando, incentivando, se você não tomar iniciativa, não sai do lugar. Por que é tão difícil, né, Pastor, falando sobre essa parte do trabalho, né? Quando a gente trabalha, a gente tem a responsabilidade de manter a casa, você tem, como é que eu posso falar? Consegue acordar cedo, consegue trabalhar, tal. E alguma coisa, por exemplo, dentro da igreja, como liderança, como você está falando, a gente não consegue se dedicar realmente, tirar um tempo para isso. Por quê? Tem algum parafusinho aqui nisso? Não é o parafuso. A questão é a seguinte: todos nós somos naturalmente procrastinadores. Lembra que eu falei sobre aquela guerra, aquela luta que existe entre o emocional e o racional? A nossa parte emocional quer sempre induzir a gente, que a gente
merece descansar mais, que a gente merece dormir mais, que a gente merece comer mais, que a gente merece... E a nossa parte racional está dizendo, não, você já comeu o suficiente, não, você tem que acordar cedo, não, você tem que ler mais, você tem que estudar mais. Não existe essa guerra constante entre nós, na nossa mente mesmo. E aí, qual é o fator decisivo aqui? A escolha. E para você fazer uma boa escolha, você precisa ter o quê? Um motivo. A motivação. A senhora falou assim, por que para sustentar a casa eu acordo cedo? Você tem um motivo. Você fala assim, opa, os boletos vão chegar, a conta vai chegar, então eu não posso ficar deitado aqui dormindo. Então você tem um motivo. Aí quando chega na igreja, às vezes os nossos motivos não estão alinhados. Por que eu sirvo na igreja? Primeiro, eu preciso entender a quem eu sirvo na igreja e qual a recompensa eu vou receber por isso. Se a gente estiver esperando recompensa financeira, se a gente estiver esperando reconhecimento humano, se a gente estiver esperando tapinha nas costas e assim por diante, a gente não tem um motivo forte e verdadeiro. E aí vai existir essa questão da procrastinação com relação às coisas de Deus. Agora, a quem eu estou servindo? É o pastor? É o pastor? Não. Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus. E existe recompensa para isso? Com certeza existe. Agora, a recompensa que nos é prometida, às vezes não chama a atenção daqueles que estão olhando apenas para o lado financeiro ou do reconhecimento humano. Os fariseus, por exemplo, eles faziam querendo reconhecimento humano. Aí Jesus disse, quando você for fazer tal coisa, né, ou seja, ofertar, ou jejuar, ou orar, ou qualquer outra coisa assim, não façam como os fariseus fazem, porque a motivação dos fariseus é assim, assim, assim. A vossa motivação tem que ser diferente. A nossa motivação tem que ser diferente. Por isso que muitas vezes nós somos muito zelosos com as coisas, né, seculares, e pouquíssimos zelosos com as coisas de Deus. Esse é o problema. A gente precisa inverter, ou não inverter essa ordem, mas girar essa chave. Para quem que eu estou fazendo? Entendeu? E qual a relevância do que eu estou fazendo? Qual a recompensa para isso que eu estou fazendo? Aí a gente vai ter motivação. Adote um plano de crescimento. Isso aqui, você tem que anotar isso aí. Adote um plano de crescimento. Você pode buscar sugestões em outras pessoas, em outros líderes, em autores, em alguém da internet, alguma coisa que vá se alinhar com a sua realidade, mas a verdade é que todos nós precisamos de um plano de crescimento. Ou então nós vamos virar mais um ano no mesmo lugar, com a mesma quantidade de pessoas, com os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas brigas, as mesmas intrigas, e aquilo vira só um ciclo. Ele fala que sem o plano de crescimento, né, de desenvolvimento, crescimento, a gente não chega em lugar nenhum, né? Como se não tivesse uma meta, não tivesse nada para fazer. Então vai se procrastinando, vai se acostumando com o seu. Vai se acostumando com aquilo ali e não faz aquilo, né? Então, É justamente isso, a gente vai ficar nessa roda dos ratos e os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. A gente precisa sair desse nível. A gente precisa enfrentar lutas maiores. Ué, pastor, que é isso? Mas quando a gente começa a enfrentar lutas maiores, quer dizer que a gente subiu de nível. Não é assim lá no videogame? Quem joga videogame aí sabe. Você começa no primeiro nível ali e é fraquinho. Você vai para o segundo nível, o negócio começa a ficar mais difícil. Terceiro, até chegar no último chefão. Mas por que você começa fraquinho, devagarzinho, aos pouquinhos, aprendendo, criando habilidades? Para quando você chegar lá em cima, nos problemas difíceis, você já saber como lutar contra eles. Mesma coisa serve para academia, por exemplo. Eu vou chegar lá,
querer ser o amostradinho, né? Vou pegar logo 50 quilos de cada lado. Porque tem uns cabas que gostam de ser amostrado, né? Porque quando você chega na academia, eles vão te passar um plano lá, né? E você vai começar com uns pezinhos pequenininhos, vai, isso aqui? Tá vendo? É justamente isso. Fica até sem graça, né? Você fala assim. Mas aquilo faz parte de um processo. Porque os seus músculos ainda não estão acostumados com essa rotina. Eles precisam, né, aprender a tensionar, depois ele relaxa. Aí você faz lá as séries, né? Séries de 10, séries de 15, não sei o quê. Então, vai tensionar, depois vai relaxar e os seus músculos vão começar a se acostumar com aquilo. Daqui a pouco você está conseguindo pesos maiores e séries maiores. Mas sempre começa de pouquinho, né? Mas não pode ficar naquilo a vida toda. Não pode ficar naquilo a vida toda. Você tem que evoluir. Se você não evoluir, quer dizer que você não passou do teste inicial. Quer dizer que não conseguiu vencer o primeiro nível. E se a gente está lutando contra o mesmo inimigo de novo, quer dizer que a gente não conseguiu vencê-lo. O mesmo inimigo, o mesmo nível, o mesmo probleminha. Quer dizer que a gente não conseguiu evoluir. Então a gente precisa sair desse ciclo ali e partir para problemas maiores. Quem quer problema maior para resolver? Ah. Ele chama isso de loop. Ele fala que a pessoa fica presa no loop, onde Sim. se repete várias e várias vezes. E ela não sai do lugar. E aí, irmão, não tem evolução. Não tem evolução. O segredo do sucesso pode ser encontrado na agenda diária. É disso que eu estou falando. É o pouquinho que a gente faz dia após dia. Dia após dia. Tem gente que fala assim, não, eu vou começar um propósito de oração e jejum. Aí ele quer orar 2 horas e ficar de jejum o dia inteiro. Aí ele quase morre no primeiro dia, aí não quer fazer mais nada, aí fica, né? Era como quando eu começava a ler a Bíblia, eu falava, agora eu vou ler a Bíblia toda. Aí pegava Gênesis, Apocalipse, pegava diretão, atropelando tudo, igual um doido, aí parava. Aí voltava de novo. Eu lia um livro todo num dia, às vezes 2 livros, 3 livros, e aquele negócio todo. De repente parava de novo. Não é a quantidade que você faz em um dia só. É aquela consistência, é o pouquinho que você faz todos os dias. Não adianta você ler 3 livros num dia e o resto da semana não lê nada. Não pega o hábito. O hábito, a gente adquire o hábito quando a gente faz um pouquinho todos os dias. Todos os dias. Então, o segredo do sucesso pode ser encontrado na agenda diária. É o que você faz todos os dias que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Eu esqueço esse desafio que o senhor lançou em relação à Bíblia, né? A gente meio que, tipo assim, quando conheci o dia, eu tenho que ler logo, porque senão eu vou ficar batendo. Aí quando eu ia durante o dia, aí passava a noite. Pra não ficar para trás. E quando deixava acumular, aí o trem ficava mais difícil. Aí ficava mais difícil. É matar um leão por dia. Porque se você não matar o de hoje, amanhã já faz 2. Aí daqui a pouco tem um monte de leão lá fora e você fala assim, eu não vou não. Né? O crescimento não acontece de evento em evento, mas em cada passo que você dá, dia após dia. Dia após dia. Uma dieta, ela só vai surtir efeito se você cumprir sua meta diária. Aí a pessoa quer tomar um suco detox num dia e já quer que resolva todo o problema. Come 1 quilo de alface e acha que já vai resolver tudo. Hã? Tá vendo? Não tem como, nada assim nada que seja consistente e duradouro vai fazer efeito num dia só. Isso aí é
Dia após dia, dia após dia. Se você quer ser um bom líder, precisa aprender a aprender. Se você quer ser um bom líder, precisa aprender a aprender. E aí chega um ponto que a pessoa acha que ela já sabe tudo e ela não precisa ouvir mais ninguém. Então, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tem áreas que eu conheço que o Wellington não conhece. Tem áreas que o Wellington conhece que eu não conheço. E aí a gente compartilhar, obrigado. E a gente compartilhar as informações vai fazer com que nós dois cresçamos. Assim, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, apesar de que eu gosto de falar muito também, mas dependendo da situação, eu prefiro ouvir. Eu me lembro no congresso, naquele congresso lá da Samambaia, né? Aquele congresso da Samambaia, que teve um momento lá que veio o pastor Jonilson e o pastor Carlos Santana. Aí eu fui lá, peguei logo cadeira, botei para eles sentar e fiquei sentado ali ouvindo eles conversarem. Você imagina quanta experiência não sai de uma conversa daquela ali? O Ed Franco, por exemplo, eu tenho muita vontade de sentar e conversar com ele. Muito. A primeira vez que eu vi aquele numa aula que ele foi fazer ali um esboço, rapaz, eu fiquei impressionado também. É muito conhecimento. Muito conhecimento. O pastor Jonilson, ele falou que ele estava até com vontade de voltar com você, porque olha, a gente fica de peito com aquele homem. Ele fala qualquer coisa da Bíblia que eu vou fazer um esboço. Ele falou, aí ele não puxou. Aí você imagina que um caba daquela ali, ele trocou muitas horas de lazer, muitas horas assistindo filme, muitas horas olhando o celular para ler livros e estudar. Entendeu? Porque As pessoas pensam assim que baixou, né? não pagou o preço. Ah, mas como é que pode? É tão fácil para não é fácil. Só Deus sabe o preço que ele pagou. O Luciano Subirá fala sobre isso, né? Ele fala que o cara chegou nele e falou assim: Pastor Luciano Subirá, eu queria tanto ter essa inteligência que o senhor tem. Ô, varão, não é assim que funciona, né? Pensa que vai ligar um chip, um cartão de memória, alguma coisa e vai pro... Não, mano. Todos nós temos capacidade de ter... Hã? É só oração não vai. Então, quer dizer, às vezes a gente quer o dom, a gente quer o talento, a gente quer o conhecimento, mas não quer pagar o preço. E aí não vai. Por isso que a gente está falando que você tem que ter um plano de crescimento, porque senão vai passar o tempo, a gente vai passar a vida toda admirando os outros e nunca sentar ao lado dessas pessoas. Nunca estar junto com essas pessoas, ou dividindo o mesmo palco que essas pessoas. Entendeu? A gente vai estar sempre no palco admirando essas pessoas. Enquanto que a gente tem condição, e eu estou falando aqui de palco, não é de estar no show business, fazendo isso, não. É de estar lado a lado, de ter o mesmo nível de conhecimento, de ter a mesma conversa. Eu me lembro que a gente, quando eu era lá do Jardim Gá, da igreja Jardim Gá, já estava casado com a Gel, a gente ia se juntar para, né, os meninos fazer churrasco, e os caras conversando sobre teologia e eu lá, o bobão. Você fica boiando. Eu falei, não, eu tenho que estudar para mim poder conversar com esses caras. Aí eu comecei a estudar, fui atrás, fazer cursos, ler livros e tal, para quando a gente puder sentar, a gente poder participar. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Que quando o senhor está mais pastor Wellington, ele fica desse jeito. É tipo, eu não sei quem, eu não sei quem, eu não. Ele pega os amigos dele e bota no bolso, né? Mas aí o que acontece? Eu me sentia dessa maneira. Eu falei, não, eu vou continuar me sentindo assim, ou eu vou estudar para poder conversar junto com essas pessoas? Ele falava dos interesses dele, não sei qual, acho que é nos dias que ele fala que ele sempre tinha vontade de fazer parte, ele se ensinou das pessoas. Eu queria tanto sentar e fazer e conversar. E hoje eles participam do que eu participo, né? Porque ele buscou isso tudo para poder sentar junto. Justamente. Isso requer esforço, irmãos. Requer sacrifício.
né? E tem uma coisa que atrapalha muito a gente, é o tal do celular. Porque se a gente for prestar atenção, as horas que a gente perde no celular, né? Às vezes eu me pego assim falando, rapaz, dava tempo de eu ter lido tantos capítulos do livro que eu estou lendo, entendeu? Aí você tem que fazer assim, joga para lá e vai ler. Vai ler, vai fazer alguma coisa que te ajude, que agregue. Porque às vezes a gente vai para o celular e fala assim, não, eu vou ver um vídeo aqui que é importante e tal, beleza, não sei o quê. Depois, até chegar nesse vídeo, ou depois que termina esse vídeo, muita coisa já aconteceu. Muita besteira você já viu. E eu não estou falando de coisa de pecado, não. Estou falando de coisa inútil mesmo. Só coisa inútil mesmo. Você fica lá... Eu acho que é por isso importante, assim, agora eu estou estudando para dar aula na escola bíblica, aí quando eu estou no celular, eu sempre coloco um despertador. Por exemplo, eu vou ficar tanto tempo no celular, e quando o despertador toca, aí eu, olha só, já fiquei esse tempo todo. O tempo todo. Passa rápido, né? Passa rápido. Então é bom ter essa disciplina. Eu não estou falando, irmão, abandone o celular, pare com... Não, mas tenha, né, saiba como usar, tenha um tempo regrado para aquilo ali, porque ele lhe consome muito tempo. E não só tempo, neurônios também. Porque, pensa, é difícil focar depois que você, né, tá naquilo ali. É muitos assuntos diferentes em pouquíssimo tempo. Você está falando de futebol, daqui a pouco está falando do clima, daqui a pouco está falando de não sei o quê. É muita coisa e o teu cérebro não consegue nem fazer as sinapses direito, né? Quando o cérebro está fazendo a sinapse de um assunto, você já está em outro assunto e fica aquela bagunça. Aí o teu cérebro ele já fica treinado a não focar em nada. Isso é um negócio sério. O cérebro ele funciona conforme a gente vai treinando ele. Se eu estou envolto em vários assuntos diferentes, ele vai treinar para não focar, porque ele vai gastar energia, né, em uma coisa que não vai, ele não vai ficar naquilo ali. Daqui a pouco já vai para outro assunto, e para outro assunto, e para outro assunto, e para outro assunto. E aí, eu acho que mulher não tem esse problema, não. Mas mulher fala de muitos assuntos diferentes, que quando você está pensando em um, ela já está em outro. E a gente tem que... Aí, nós, homens, temos um raciocínio mais lento. Porque a mulher está começando em um assunto e você está maturando aquilo, você está pensando naquilo, de repente ela mudou de assunto e você ainda está juntando aquilo com esse primeiro assunto aqui. Você fala, o quê? Você nem chegou no primeiro, você já está lá no assunto de fora. De casa você nem... E aí você fala assim, gente, mas você precisa explicar quem, como, onde, por quê, porque eu já estou perdido em tudo. Mas é uma brincadeira, mas é verdade. Só que o nosso cérebro, ele acaba sendo treinado a não focar. Você fala assim, cara, eu li isso aqui 5 vezes e não consegui gravar. Por quê? Porque o meu cérebro, ele está treinado a não focar naquilo. E aí eu preciso reeducar o meu cérebro, né? Reeducar, desacelerar, ler mais lento, mais vezes, a mesma coisa. Como eu já disse, eu tenho muita dificuldade de gravar o versículo. Eu consigo gravar o que está escrito, mas é mais difícil para mim gravar onde está escrito. E eu tenho que reeducar para poder chegar nesse nível, né? Vocês falaram do Edifran, por exemplo. Você faz uma citação, o Edifran ele sabe o livro, o autor e a página. A misericórdia, varão. Você não é ser humano, você não é um ser humano normal, não. Uma coisa importante, não lidere por achismo. Não lidere por achismo. Busque o conhecimento. Sua intuição ficará mais aguçada quando unida ao conhecimento. Nós estudamos sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança e o John Maxwell fala sobre a lei da intuição, né? Que o bom líder, ele também tem boas intuições. Só que a sua intuição e a minha intuição, ela só vai ser bem direcionada se eu tiver conhecimento. A pessoa que ela nunca leu um livro sobre liderança, ela nunca ouviu nada sobre liderança, mas ela acha que o jeito dela liderar está certo e que dos outros está errado. Entendeu?
Então, assim, eu estava até conversando com alguém e a pessoa falou assim, olha, eu não concordo com isso, com isso, com isso. Aí eu perguntei, por que que você não concorda? Não, eu só não concordo. Falei, não, se você não trouxer a informação do porquê que você não concorda, eu não tenho como argumentar contigo. Porque você está usando o seu achismo para poder contrapor algo que eu estou fazendo. Ah, eu estava falando ontem sobre isso com ele, porque eu tinha ouvido uma frase, eu não lembro o nome da pessoa, eu só lembro essa coisa. Ele falou que não existe crítica construtiva. Aí é exatamente sobre isso que o senhor estava falando, que ele falou, tem um livro, né, que tem um cara que falou lá e tal, não sei, não lembro mais, que ele falou que assim, a crítica construtiva é aquela que você chega, você fala que a pessoa não sabe fazer, mas você tem a solução. Você já critica, mas com a solução já pronta para passar para a pessoa. Quando você fala e você não tem a solução, ela não é uma crítica construtiva. Ela é meio que tipo assim, você não sabe fazer, só eu sei fazer. O John Maxwell fala sobre essa questão da crítica, de você avaliar, analisar a crítica, né? E a crítica, ela precisa ser consistente. Aí ele fala lá, você precisa saber quem está criticando, por que está criticando e como a crítica foi feita, certo? Quem é que está criticando você? É alguém que quer o seu crescimento? Se é alguém que quer o seu crescimento, aquela crítica, ela vai ser construtiva, porque é alguém que está querendo o teu crescimento. Mas se é alguém que está só querendo tumultuar, aí, por que ela está criticando você? Ela está criticando você porque ela quer o seu cargo? Porque tem gente que começa a criticar porque ela só quer o seu lugar. E como essa crítica está sendo feita? Se ela critica você no meio de todo mundo, ela não está querendo o seu crescimento. Essa crítica não é construtiva. Ela não está querendo o bem. Então, essas três coisas precisam ser avaliadas quando você escuta uma crítica. E a questão, né, que eu coloquei para essa pessoa: qual é a base da sua crítica? Você tem informações suficientes para me provar que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou liderando, está errada? Não. Então é só achismo seu. Infelizmente, eu não posso acatar a sua crítica. Para você achar, fazer uma crítica, você tem que ter um conhecimento e a certeza. Justamente. Um exemplo de crítica construtiva é o próprio Jetro, chegando a Moisés. Sim. Ele vai lá, apresenta o problema, né, e dá a solução. Fala, Moisés, se você fizer assim, 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 vai ser muito melhor. Ou seja, é alguém que tem nível para poder te criticar. E eu não estou dizendo aqui que você agora está numa elite, que não, né? Não. Mas uma pessoa que nunca leu um livro sobre liderança, nunca participou de um treinamento, nunca participou de um workshop, nunca foi nada, zero. Como que ela tem condição de criticar você sobre sua liderança? Aí eu falei para essa pessoa, olha, eu tenho lido livros sobre liderança já tem alguns anos. Desde a primeira vez que eu li o John Maxwell foi em 2015. Primeira vez. E dali para cá, eu já li o mesmo livro umas 4 vezes, 5 vezes, já li outros livros, vários outros livros sobre liderança e ouvindo sobre liderança. Então, já tem o quê? Quase 10 anos que eu estou lendo sobre liderança. A pessoa que nunca leu um livro de liderança vai dizer, eu não concordo com a sua maneira. Peraí, me dê aí a sua base. Não tem. Na realidade, o pastor ele é um líder. O pastor é um líder. E existem diferentes maneiras de você liderar. Né? Existem diferentes maneiras. Existem diferentes características de líderes também. Agora, os princípios da liderança, eles são muito parecidos, muito próximos. Até aí entra nessa questão da liderança pastoral. Quando a gente fala de liderança pastoral, a gente está falando de uma liderança muito específica, que, na realidade, dentro do nosso contexto, não é muito fácil de ser exercido. Por quê? Quando a gente olha para um contexto de igreja, existe aquele pastor que ele é apenas ele administra todo a parte eclesiástica, toda a parte funcional da igreja.
o gestor, mas existem os pastores que são mais pontuais, pastor de pequenos grupos. Aí é por isso que eu falo que dentro da nossa realidade isso é muito difícil, porque nós não temos pastores de pequenos grupos. E aí a pessoa ela quer cobrar de um só pastor que ele seja o líder, que ele seja o treinador de líder, que ele seja o gestor e que ele ainda seja o pastor. Vocês lembram daquele é Pedro Medina, o nome dele, né? Pedro Medina, que ele fala sobre modelos de igreja, e ele fala sobre essa questão dessa igreja pastoral, que o pastor, ou ele é o líder da igreja como um todo, ou ele é o pastor. Porque a pessoa quer que o pastor prepare o ensino, prepare o treinamento, dê treinamento para os líderes, mas ele também precisa visitar. Entendeu? Ele precisa estar nas casas. E aí não vai funcionar desse jeito. Se a gente tem uma estrutura onde, né, como funciona a maioria dessas grandes igrejas que estão hoje aí, né, ele tem um pastor sênior e tem os demais pastores. E aí, se dentro da nossa estrutura aqui, se não é o pastor que faz isso, aí os irmãos reclamam. Se é o líder, já te passa, se é o líder de varões que assume essa função pastoral dentro do grupo dele, por que o pastor não veio? Não, peraí, mas o líder de varões é o pastor daquele grupo. Entendeu? A líder de senhoras é a pastora daquele grupo. Mas a pessoa ela quer que o pastor faça aquilo. Aí dentro dessa nossa estrutura, essa questão do pastor e do líder fica meio complicado. Na conta, teve esse tipo sobrecarrega o pastor, né? Sim, justamente. E quando o pastor está falando isso aí tem esses que ele falou, e fora isso tem vários pastores. E de certa forma, aquilo que é complicado fazer para a gente, porque a gente não tem essa ideia de vários pastores, de outra pessoa, a gente, na nossa, né, pela caminhada. A nossa estrutura, ela funciona bem diferente. Mas aí a gente pode ir mudando isso na mentalidade das pessoas e entendendo que a líder do departamento pode suprir a ausência, digamos assim, do pastor. Você ia falar, depois nós dá continuidade aqui. Em relação a você está falando sobre a mentalidade, porque esse entendimento de que hoje, digamos que seriam mais de igrejas tradicionais, digamos assim, não adota esse tipo de questão pastoral dentro das igrejas, mas construir sua mentalidade, isso não é de agora, mas de muito tempo, isso foi de anos, onde centralizou todas as coisas na figura do pastor. Isso. Ou seja, tudo aquilo que é feito, se não for feito pelo pastor, não vale. Não vale. Não tem validade, sendo que a liderança ela foi imposta pelo próprio pastor para que a liderança consiga resolver os problemas. Aí mais uma vez voltamos a Jé. Os problemas que os líderes que foram levantados por Moisés podiam resolver eram os líderes que foram levantados por Moisés. Sim. Aquilo que não era alçada deles resolverem eram problemas difíceis, aí chegava até Moisés. Então é a mesma figura, ou seja, isso é bíblico. Né? Agora, a mentalidade que foi construído fez com que a gente não percebesse que esse tipo de comportamento dentro da igreja, essa visão, essa cultura da igreja, é uma cultura bíblica. Mas a mentalidade que foi construída durante muitos e muitos anos fez com que a gente não entendesse essa forma. A centralidade de tudo no pastor. E aí o que acontece? Nós temos características diferentes dentro da mesma igreja. Eu, por exemplo, eu não sou aquele de ficar, irmão, não sei o quê, né? Aquele negócio todo, aquela melação toda. Aí, não, esse pastor não tem amor. Não tem amor. Né? Como eu falo lá, gente, bora ler o livro e tal. Mas não, meu amigo, você consegue sim. Se outro conseguiu, você também consegue. Mas olha o jeito que ele falou comigo. Né? Tem toda essa questão. Por quê? Aí eu trago para vocês aqui uma questão assim, por exemplo. Tem os pais, né? Os pais dentro de casa. Tem um dos pais
que pega o menino e fala assim, não, você vai ter que comer arroz, feijão, carne, salada, brócolis, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai ter que dormir na hora certa, né? Eu vou pegar teu celular, você vai ter o tempo de ficar com o celular, e eu vou tomar de você e tal, e beleza. Não, qualquer um, às vezes, ou um ou outro. Aí veja, tem o outro, que seja o pai ou a mãe, que deixa o menino comer o que quiser, deixa dormir a hora que quer, deixa ficar no celular o tempo que quiser. Eu pergunto para vocês, qual dos dois esse menino vai preferir? O que deixa tudo. Nossa, é lógico, ele vai amar mais aquela pessoa, porque se você deixar uma criança dessa aqui como a GG e colocar um prato de arroz com feijão e salada de um lado e colocar doce, bolo, batatinha, batata frita, esses negócios desse lado, ela vai preferir o quê, gente? Ela vai preferir comer as besteiras aqui. E aí, ela vai pensar que quem ama mais ela é aquele que deixa ela fazer o que quer. Só que, na verdade, quem ama de verdade é aquela pessoa que fala assim, epa, não, peraí, tem hora para dormir, tem hora para ficar com o celular, você vai comer comida saudável. Essa é a pessoa que ama de verdade, só que na mente da criança não é assim. Da mesma forma acontece na igreja. Tem aquele que fala assim, não tem problema não, tá tudo bem, tá tudo certo, você pode fazer isso, você pode faltar, você pode chegar atrasado, você pode não sei o quê, tá tudo bem. Aí tem o chato que fala assim, epa, horário, você tem horário para chegar. Você chegou atrasado, já não leu o livro, não sei o quê. Ai, não me ama. Aí você escolhe se você quer o pai que te dá chocolate, deixa você dormir o que quiser, ou se você quer aquele que pega no seu pé, mas está querendo teu crescimento. Isso tudo acontece dentro da igreja, irmão. Tem crente que ele só precisa de uma mamadeira. Ele quer uma chupeta. É o bebê, o resto da vida. Não cresce, não cresce. E quando você tenta arrancar ele desse berçário eterno que ele quer viver, aí... Entendeu? O JB Carvalho fala, nós vamos desachupetar vocês. Eu tirei essa chupeta desses meninos. Sobre a pessoa ter pré-requisito para poder fazer aquela crítica, né? Por exemplo, você leu um livro de liderança já tem muitos anos, você estuda sobre liderança há muitos anos, você quer investir em workshop, palestras sobre esse tema, então assim, você está podendo investir nessa área. Então, analisar a pessoa que está fazendo a crítica, se ela também tem essa mesma capacidade. Isso. Até para quem está investindo nisso, às vezes ainda é difícil você liderar e fazer certa forma assim. Você fica meio receoso de fazer uma crítica construtiva para outra pessoa. Até para quem está investindo nisso, já é difícil. Um exemplo, eu estudo sobre liderança desde quando eu comecei a congregar no Senhor. Então, eu sempre tive aquele estudo bíblico, teológico. Eu acho que eu lembro que eu li a Bíblia toda no mês. A primeira vez que eu li a Bíblia toda. Você sabe que você está no 6 e eu li a Bíblia todo dia no mês. Então, assim, estudo bíblico, teologia, eu sempre gostei muito de teologia, filosofia, história. Só que, dentro da igreja, a gente também precisa estudar sobre liderança. E isso já é uma matéria que fica aquém daquilo que a gente, do estudo convencional. Então, eu já por esse tempo com o senhor estudando liderança, já há alguns anos estudando liderança. Um dia me deparei na sala do meu chefe e falei ao meu chefe, teve que chegar em mim e falar assim, olha, você tem grande potencial para crescer aqui dentro da empresa, mas você precisa ensinar os outros lá a crescer também. Então, aí eu olhei assim e falei assim, rapaz, eu estou lendo o livro, tem que ouvir um negócio desse. A gente aprende com todo mundo e tem que estar sempre buscando aprendizado. Sempre. Por mais que você ache que está naquela posição de alguém não pode te ensinar algo que você acha que já sabe, você não sabe. Não sabe. E aí essa questão é importante porque, assim, existe, igual eu falei, existe o perigo da pessoa achar que já sabe tudo e não querer ouvir mais ninguém, né? Existe esse perigo.
Agora, existe a questão também de uma pessoa que nunca leu nada sobre isso querer mudar a sua maneira de ser simplesmente por um achismo. Ela acha que tem que ser desse jeito, ela acha, até assim, principalmente nas nossas igrejas, nós temos uma forma tradicional de se fazer as coisas. A forma tradicional de liderar, a forma tradicional de pastorear. Ah, eu queria que o meu pastor fosse como o pastor de não sei quantos anos atrás, ou o pastor fulano de tal, que é assim, assim, assado. Só que a gente olha para essa maneira de liderar, que ela não é eficaz na formação de novos líderes, e ainda faz com que esse pastor ele seja sobrecarregado. Aí nós temos hoje muitos pastores em depressão e pastores que tiram a própria vida. Teve um tempo aí no ano passado, ano retrasado, de uma porção de pastores se suicidando. Aí você quer voltar para esse modelo de liderança, de fato? É esse modelo de liderança que as pessoas querem perpetuar? Não, a gente precisa olhar, ver qual o modelo bíblico, qual o modelo que funciona, de pessoas que já passaram várias etapas, está tentando ensinar para a gente, e a gente precisa acatar isso. A gente teve uma reunião com os presbíteros lá na sede, inclusive o presbítero não estava até lá também, e ele está fazendo os diáconos, né? Então tem as suas aptidões ali que o diácono fazer, e nós temos as dos presbíteros. Aí entra naquela parte, né? Quanto mais você sobe, mais você desce. Então o chicote é mais forte, né? Então, lá nessa reunião que a gente teve, a princípio, o pastor Jones até falou assim, como é que vai trazer alguns casos para a gente conseguir resolver, porque algumas tarefas são coisas que o diácono faz, outras tarefas são coisas que os presbíteros fazem. Nossos presbíteros, eles cuidam umas coisas mais, ele até falou assim, os pepinos maiores, né? Sim. São questões mais delicadas, mais complexas, e nós precisamos aprender a resolver esse tipo de problema que aparece dentro da igreja, que aparece dentro da igreja. Então, ele disse que vai trazer até uns estudos de caso, para trazer como é que a gente vai resolver, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver essa situação? Por quê? Os problemas, digamos que na década de 90, 80, os problemas sociais, a forma como a sociedade ela era, é diferente de como ela é hoje. Muito diferente. Quando eu era criança, viajei para o Piauí, e eu tinha 7 anos, não lembro, 2002, 2003, e lá não tinha nem TV, né? Você tinha uma TV, a comunidade se reunia no local todinho para assistir televisão. Hoje em dia, uma criança está com o celular tendo acesso à informação. Ou seja, os problemas daquela época são diferentes dos problemas de hoje. Sim, bem então, diferentes. A forma como você vai lidar com os problemas de hoje é um desafio. Então, não tem como lidar com os problemas de hoje com a mentalidade dos problemas de antes.